Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, acontece algo às vezes interessante dentro da justiça, tá? Muitas vezes você entra com um processo, mas o juiz ele pode concluir que o benefício está errado e ele vai definir um benefício certo. Como é que funciona tudo isso? E o que acontece dentro do INSS? Será que isso é aceito? E o segurado? Como é que ficam as condições? Vamos saber aqui, ó. Quando um juiz conclui que o benefício adequado para o segurado não é aquele que ele inicialmente solicitou ao INSS, essa decisão pode ser alterada significativamente o rumo do processo judicial contra o INSS. Esse cenário ele costuma ocorrer quando, após análises detalhadas das provas apresentadas, especialmente laudos médicos, o magistrado entende que o benefício solicitado inicialmente não corresponde à condição do segurado. Assim, ele pode determinar que a concessão do benefício é diferente, como, por exemplo, converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou vice-versa, de acordo com a condição de saúde e a necessidade de assistência permanente desse segurado. Olha aí, ó, a incapacidade. Você entra lá pedindo, por exemplo, aposentadoria por invalidez, mas é constatado que você não está inválido permanente. Quer dizer que você pode sair de lá sem uma decisão favorável? Não, o juiz ele pode reverter, ele pode falar, não, é temporário, e passar para auxílio-doença ou vice-versa. A mudança de benefício ela pode beneficiar o segurado em termos financeiros e de segurança. Caso o benefício substituído ele tenha um valor mais alto ou ele seja vitalício. A aposentadoria por invalidez, por exemplo, ela é permanente em alguns casos, tá? Enquanto o auxílio-doença ele é temporário e exige revisões periódicas. A decisão judicial, então, ela pode oferecer mais estabilidade financeira para o segurado, além de eliminar a necessidade de novas perícias. Esse tipo de conclusão judicial também pode trazer desdobramentos nos cálculos dos valores retroativos, alterando significativamente as quantias a receber. Olha aí, ó. Esses casos de conversão de aposentadoria por invalidez, o valor retroativo ele pode englobar um período maior. Olha como é interessante, desde a data da incapacidade laboral. E as diferenças nos valores a cada benefício influem diretamente no valor total a ser pago. Se o juiz decidir pela aposentadoria por invalidez, o segurado ele pode receber uma quantia maior referente ao período de espera pelo benefício correto. Olha aí, ó. Você pediu o auxílio-doença, que é um valor menor, que foi negado. Mas lá na justiça, o juiz viu que já estava errado o benefício. O benefício era aposentadoria por invalidez. Então, o que vai fazer? Esse período que você recebeu de auxílio-doença, que era um valor menor, ele vai ter a diferença toda ajustada nesses atrasos, como aposentado por invalidez, olha aí. Mas isso no caso quando é, por exemplo, um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, tá, pessoal? Que aí é 100%, né? O segurado ele não perde nada na aposentadoria por invalidez. Entretanto, essa readequação de benefícios também pode ter consequências para o segurado no impacto da espera. Alterações dessa natureza muitas vezes demandam cálculos, análise para efetuar a concessão do benefício correto. E isso pode resultar em atrasos na implantação e pagamento, especialmente quando o INSS precisa adaptar o sistema para atender essa nova determinação. Além disso, é possível que o INSS também opte por recorrer da decisão, levando o caso a instâncias superiores e assim estendendo o tempo do processo. Outro ponto relevante que ao mudar o benefício concedido, o juiz também ele vai fixar critérios específicos para a manutenção desse benefício. Na aposentadoria por invalidez, por exemplo, o segurado não pode exercer atividades laborais sob o risco de cessação de benefício. Isso pode ser uma restrição em comparação com benefícios temporários, que em certas condições permitem o retorno ao trabalho. As condições de dependência e vulnerabilidade financeira do segurado são também avaliados como possíveis determinações de benefícios adicionais. Por exemplo, como o acréscimo de 25% no valor do benefício, né, caso necessite de assistência permanente de atividades cotidianas. Esse é um acréscimo que só é concedido para aposentadoria por invalidez e não em auxílio-doença, tá? O juiz, ao definir que o benefício correto é aposentadoria por invalidez, também pode aumentar o valor total mensal, que representa um ganho significativo para o segurado. No entanto, há uma possível perda, né, para o segurado se a decisão final seja alterada por um recurso do INSS. Se a instância superior revogar a decisão do juiz inicial e entender que o benefício adequado era, na verdade, o auxílio-doença, o segurado
segurado pode perder o valor adicional recebido no período em que a aposentadoria por invalidez foi paga. Olha lá, ele pode, por exemplo, aumentar o valor do atraso, mas também se instâncias superiores decidirem que não, que a aposentadoria por invalidez não é adequada, era o auxílio-doença e tem uma diferença, ele também, o INSS pode exigir. Além disso, isso também pode causar insegurança, já que não terá a certeza do benefício estável para o segurado. Um aspecto que deve ser observado é que a sentença judicial baseada em laudo judicial, ela tem um peso significativo, tá? Dado que o laudo ele é feito por um perito nomeado pelo juiz, a conclusão costuma ser mais rápida e menos passível de questionamentos. Mesmo que o INSS entre com recurso, uma sentença baseada num laudo judicial tende a ser confirmada nas instâncias superiores, especialmente quando o juiz fundamenta a decisão em condições físicas, psíquicas do segurado constatadas em perícia imparcial. Além disso, o juiz redefine e a Justiça costuma restabelecer prazos específicos para que o INSS faça o pagamento dos retroativos e inicie a concessão do benefício correto. Caso descumpra o prazo, o segurado pode solicitar a intervenção da Justiça para que o pagamento seja efetuado, o que pode incluir aí o uso de sanções, como cobranças de juros e moras sobre o valor devido. Essa alteração de benefício também pode impactar o planejamento financeiro do segurado. A aposentadoria por invalidez, por exemplo, ela implica que o segurado não precisa mais se preocupar com a cessação súbita do benefício e pode planejar suas despesas e compromissos com mais segurança. Por outro lado, o auxílio-doença, sendo temporário, demanda uma adaptação constante com a possibilidade de necessidade de renovações periódicas. Quando o INSS não concorda com a decisão judicial de concessão ou modificação, ele tem o direito de recorrer dessa sentença, buscando reformulação da decisão. Esse recurso ele pode ser interposto em diversos momentos e a discordância com a análise feita pelo perito judicial. Tá? Então, como nós já falamos, o INSS pode fazer isso e isso pode inclusive demorar. Agora, o primeiro passo, né, nesse processo de interposição de apelação, que será encaminhada para o TRF, onde a decisão será revisada, os desembargadores analisarão também a argumentação do INSS e a fundamentação da sentença original para que se ela deve ou não ser mantida, reformulada ou anulada. Esse processo vai gerar mais gastos, mais transtornos emocionais, mais insegurança, pode parar até no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, isso, pessoal, sabe? Então, se houver indícios da decisão anterior violou os princípios constitucionais, é um risco da sentença que o juiz proferiu, ela ser inativa e valeira das instâncias superiores. Então, isso é algo que pode acontecer, tá? Então, quando você vai fazer um pedido de um benefício no INSS, você tem que ter certeza daquilo. Por isso que nós falamos que muitas vezes a importância de um advogado. Eu sei que você já vai falar, né? Ah, mas eu tenho que pagar o advogado. É o trabalho dele. Agora, por exemplo, a Defensoria Pública, ela oferece advogados gratuitos. O problema é você conseguir. O advogado, querendo ou não, pagando honorários para o advogado, que ele estudou para isso e é o trabalho dele, ele vai saber como lidar com essa situação, sabe? Questão de retroativos, questão de lutar com seus direitos, ele conhece a lei. E outra, existem representações dentro da justiça que uma pessoa que não seja advogado não pode fazer. Por exemplo, o mandado de segurança, que no caso aí é, por exemplo, sai a sentença, o INSS tem prazos para cumprir e ele descumpre o prazo. Por exemplo, a implantação do benefício judicial. E você lá precisando e o INSS não faz a implantação, ele tem 90 dias com prazo estendido, não implanta o benefício e você com necessidade. Você não consegue chegar no juiz para falar. Precisa do advogado para entrar com essa ação que se chama mandado de segurança. Olha aí, para avisar o juiz que o INSS está descumprindo sentença. Para o juiz vai intimar o INSS, vai estabelecer multa. Então, existem coisas, na Justiça Federal, você chega lá com a documentação, você abre um processo sem precisar de advogado. O problema é no meio das fases do processo. Se surgir uma complexibilidade, tiver algum caso, se você, por exemplo, depender de um documento e para garantir o processo, o advogado vai saber lidar com tudo isso, né? Então isso tem que ser levado em consideração, pessoal, a nível de INSS. E você não vai precisar tirar o dinheiro na hora e pagar para o advogado, faz um acordo com relação aos retroativos atrasados, o que ele vai cobrar, a porcentagem, é muito importante. Muitas vezes pode dar certo. Se você conseguir o advogado, por exemplo, na Defensoria Pública, maravilha, maravilha.
O problema é que a fila lá é grande. Todo mundo pensa assim, eu vou na defensoria, porque lá eu não preciso pagar advogado. Então a fila é grande, tá? Essas são informações que são necessárias, isso é uma realidade que acontece dentro da justiça, tá? Muitas vezes a pessoa mesmo, o próprio segurado pede, ele está de auxílio-doença, ele pede a conversão para aposentadoria por invalidez, né? É difícil pedir da aposentadoria por invalidez para o auxílio-doença, né? Isso é difícil, mas de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, tem vários processos na justiça com relação a isso. Então, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, aqui são conteúdos assim, atualizados, conteúdos bem informativos, tá? Para deixar você ciente de tudo como é que funciona no INSS. Se você gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo informações assim atualizadas, relevantes, importantes, tá? Uma dica, o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, por isso que eu falo, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações, porque senão você pode ficar sem receber vídeos, tá? E você só tem lucro com isso, não paga nada e você vai estar sempre atualizado. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.